Mas vamos falar hoje sobre as 70 semanas de Daniel. Por que falar desse assunto? Porque por causa da interpretação dessas 70 semanas, surgiu até a teoria, porque não há nada provado, de que a última semana vai se cumprir agora, nos próximos tempos, no final do mundo, e que vai haver o arrebatamento da igreja, aí ficam os remanescentes aqui, os que não foram arrebatados, né? Carro sem piloto, o bebezinho some, seu filhinho some, você também vai junto, né? Nenenzinho ali, né? Vai, some, fica só roupinha, dobradinha ainda, dobradinha. Não, isso é que nós temos visto nos filmes, porque filme aceita tudo, né? Então, some e fica aí e tal. Eu procurei na Bíblia, estou procurando onde está esse desaparecimento com roupinha dobrada e tal, não achei. Se vocês acharem, me mostra. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que isso surgiu porque estudiosos provam que falta uma semana. Eu vou provar que não falta semana na Bíblia. Ah, mas pode ser que eles estejam certos? Pode, porque a Bíblia é multiforme a interpretação. A graça é multiforme graça. A palavra ela tem a interpretação figurada e tem a enigmática. E tem a literal em algumas vezes, só que o Apocalipse, levar na letra o Apocalipse é loucura. Vou mostrar para vocês como é loucura levar na letra o Apocalipse. Apocalipse 17, um exemplo, vai Lisa, você que é carioca da gema, vamos lá. A Lisa está entre nós, também faz aniversário, olha só, Vinícius, você e a Lisa fazem aniversário. Você faz 23, a Lisa 24. Vou tomar um trago depois dessa. E o senhor dia 30, 17 anos. Por que você foi lembrar essas coisas agora? Está tão inspirado para pregar, esquece isso. Glória a Deus. Então olha só, Apocalipse 17, olha só. Olha se fosse literal o Apocalipse. Olha só, Eldo, você que é inteligente. Verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo-me para João, que é João que escreve o Apocalipse, inspirado pelo Espírito. Aí verso 1. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Se eu for levar na letra, imagine uma mulher prostituta sobre as águas. Quer dizer, Pedro andou nas águas, agora a prostituta sentar nas águas é demais. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Olha só, e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Então primeiro nas águas, agora assentada sobre uma besta, cor de escarlate, vermelho, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso está mais para Júlio Verne do que para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é literal. Eu já vi figuras disso aqui com uma mulher prostituta sentada nas águas, querendo... Mulher na Bíblia é igreja. E 2 Coríntios 11 fala assim, né? Está lá, 2 Coríntios, capítulo 11, abra lá porque eu tenho que mostrar, senão vocês vão achar que eu sou herege. Já me chamam tanto de herege, sem motivo, faço nada para essa raça. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, olha aqui, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ora, quem é a virgem? A igreja. Se é virgem, é mulher. Então, quem é mulher? Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Logo, noiva é o quê? Mulher. Mulher na Bíblia é o quê? Igreja. Águas. O que são águas? O próprio Apocalipse 17 mostra isso. Vai lá, volta para o Apocalipse 17. Estou dando um exemplo inicial para a turma ficar com estímulo para ouvir a palavra, porque já não gostam da Bíblia. Se eu não mostrar o que significa, aí que ninguém quer saber de nada. Apocalipse 17, verso 15. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Multidões de pessoas, nações, povos, são o que? Águas para Deus. Então o que é prostituta que se estabelece sobre as águas? A igreja dos povos. Agora ficou claro.
E por que prostituta? Porque virgem é uma coisa, prostituta é outra. Virgem é a igreja fiel ao seu marido. Então a virgem é a igreja santa. A igreja que não se enamora do mundo e não dá trela para Satanás. Não tem adultério, não tem fornicação, não tem jogatina, não tem mentira, não tem roubo, não tem propina, não tem nada. A igreja é santa, por isso que ela é virgem. Essa que vai subir. A prostituta é aquela que parece que é mulher, mas não é. Ela trai o marido. Trai quem? Cristo. Então é a igreja que se enamora com os reis da terra. Então o Apocalipse 17 fala, olha aqui, ó. Olha, e com a qual se prostituíram os reis da terra. Verso 2. Quem são os reis da terra? Os príncipes deste mundo abusam da igreja de Jesus. Usam a igreja. É um tal de político agora se entrar nas igrejas agora para poder se eleger. Agora todos viram crentes. Chegam ainda e falam, a paz do Senhor, para ganhar votos. Aqui comigo, não. Estou fora disso. Estou fora. Porque Jesus está fora disso. Dessa política podre de Satanás. Então, mas são reis da terra que se prostituem, que bebem do vinho da prostituição. Vão até para a ceia do Senhor. Vinho é ceia. Se aceitam na ceia, tomam ceia, vão se comungar na igreja católica, pessoas que nem sequer sabem o que é ceia, estão lá tomando a hóstia, e aquilo é ceia do Senhor, no catolicismo. E fazem o quê? Se prostituem com a igreja. Entenderam então? Agora sim tem sentido isso. Falar que é uma mulher no meio das águas, no bote? Não, é a mulher igreja que se prostitui nos dias de hoje. Agora ficou claro. E besta sob cor de escarlata. A besta cor de escarlata é a União Soviética. A igreja europeia, ela está assentada sobre a besta comunista de cor escarlata. Agora ficou claro. A Europa é uma mulher. Quem tem o mapa da Europa, vou desenhar, aproveitar aqui, ó. Vou aproveitar aqui. Está aqui a Europa, ó. A Europa é assim. A Europa tem aqui a Península Ibérica, né? A Península Ibérica. Aí depois vem o quê? Depois vem a França, né? Aí depois aqui vem a Itália aqui embaixo. Aqui vem a Escandinávia. Certo? Aqui os países do meio e a Rússia aqui. Olhando para cima, então está aqui Portugal, Espanha, França. A França é o coração da Europa. O coração cheio de imundícia. Essa mulher que é a igreja europeia tem o coração cheio de imundícia. Está escrito aí. Cabeça é a Espanha e Portugal. Por quê? Porque aqui estão os padres da igreja. São Agostinho, São Hilário. Todos atuaram nessa área da igreja. Por isso que são os cabeças da igreja. Entendeu? Esta mulher que é dita prostituta sobre a besta, sobre a Rússia, tem na mão direita um cálice cheio de abominações. É a ilha da Sicília, onde nasceu a máfia, aqui. A mão direita é o cálice cheio de abominações. Está escrito aí, pode ler Apocalipse 17. Eu não estou falando do Apocalipse hoje. Isso já foi pregado. É que a turma não acompanha o Dr. Lenilton. Fazer o quê? Mas eu já preguei isso aqui. Só estou explicando que o Apocalipse não é literal. E que dá apetite estudar isso. É gostoso. E o coração é o centro da prostituição. Por quê? Da França, e mais em especial Paris, nasceu a moda. Homossexualismo, prostituição, tudo que não presta nasceu neste coração aqui, na França. Coração cheio de maldade. Fantástico, não é? Então essa é a igreja europeia, assentada sobre a besta, que é a Rússia. Mas o assunto não é esse. O assunto é apenas para provar que Apocalipse, sem estudar as figuras, é loucura. É loucura. Meu Deus, quem está entre nós? Luciano. O italiano, falando de italiano, nem chegou. E também argentino, deve estar triste hoje, né? Parece, né? Eu também não ligo, mas eu vi, eu ouço. Me falaram que não era para assistir jogo de futebol. Que santo! Que santidade! Nem Israel vi tanta fé. Que santidade máxima!
É que como ele é argentino, eu queria poupar o coração dele. Porque parece que a Argentina perdeu, né? Eu não assisti. Perdeu? Glória a Deus por isso. Não devo nada por isso. Ganhei um tanto dinheiro para perder, não? Ganhei tanto dinheiro. Devia se matar lá. Devia se matar, porque o que ganho de dinheiro, o povo se mata em umas construções aqui, não ganho nada. O camarada lá, para jogar futebol, mas eu tô cansado, aí tô machucado. Que é isso, rapaz? Né? Deixa para lá. Vamos lá, então. Então, por que eu digo isso? Porque a teoria que prega que o arrebatamento vai acontecer agora e vão ficar 7 anos de tribulação, 7 anos de tribulação, sendo 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra acirrada. Eles se baseiam no literal. Só que nós vamos ver que o literal não tem fundamento. Mas eu respeito quem pensa assim. Respeito. Por quê? Porque, como eu falei, a Bíblia ela é multiforme. A graça de Deus é multiforme. Pode ser que esteja certo também essa visão. Só que eu vou mostrar uma visão lógica das 70 semanas que está em Daniel capítulo 9. Abra lá. Daniel 9. Tudo acontece em Daniel 9. Daniel é o último profeta maior do Velho Testamento. Depois de Ezequiel vem Daniel, antes de Oséias, que é o primeiro menor. São 12 profetas menores e 5 profetas maiores, sendo que Jeremias e Lamentações foram escritos pelo próprio Jeremias. Antes disso vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel, capítulo 9, Daniel é um livro altamente profético. Altamente profético. E no verso 24 de Daniel, começa a situação. Então vamos lá. Então Daniel, capítulo 9, verso 24. Tudo está em 4 versículos. Olha só. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, é isso, é o anjo falando para Daniel. Daniel é judeu. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo de Israel. Aqui é dirigida a profecia para o povo de Israel. E sobre a tua santa cidade, ora logo, Jerusalém. Certo? Para extinguir a transgressão. Transgressão é pecado. E dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 70 semanas, então, estariam determinadas para chegar a tudo isso. Estão entendendo? Verso 25, sabe e entende o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, com P maiúsculo, 7 semanas e 72 semanas. Então, 7 semanas, mais 72 semanas. É 62 semanas. 62 com mais 7 dá 69. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tudo isso nós vamos ver o que é. E depois das 62 semanas, quer dizer, já passou as 7, depois das 62, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, P minúsculo, olha a diferenciação, P minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Então essa é a descrição
das 70 semanas de Daniel. É a profecia sobre Israel das 70 semanas. O que iria acontecer? Vamos destrinchar isso para vocês entenderem. Primeiro ponto. Semana na Bíblia. Semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. 7 dias. Então, uma semana. 7 dias. Muito bem. Um dia significa o que na Bíblia? E Ezequiel 4:6, o que está escrito? Abra lá. Ezequiel 4:6. Olha como a Bíblia é figurada. E quando cumprir, Ezequiel 4:6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Um dia na Bíblia vale um ano. Logo, 7 dias, 7 anos. Certo? Uma semana, 7 dias. 70 semanas, 7 vezes 7, 490 dias, que é igual a 490 anos. Vamos entender historicamente quando foi profetizadas as coisas. Primeiro nós temos que partir do seguinte, olha a profecia quando começa. Meu Deus, quem está aqui? O pastor da igreja. Mostra para o povo, o pastor da igreja, mostra para o povo. Filmado ao vivo, o Japão está te assistindo, meu amigo. Olha, Peru está te assistindo, o Japão está assistindo, Estados Unidos está te assistindo e África. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Já trouxeram algo para o senhor já? Está ali, olha que bênção. A paz, glória a Deus. Eu vim trazer essa família. Que linda família maravilhosa, por favor. Então, queridos, olha só. Uma semana, 7 dias. Um dia, segundo Ezequiel 4:6. Então, Ezequiel 4:6. Um dia é igual a um ano. Logo, 490 o quê? Dias. 490 anos. Porque são 70 semanas. 70 semanas tem 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Tá bom? Entenderam? O que tem que saber agora? Bom, são 490 anos a partir de quando? Vamos ler de novo agora verso, volta para Daniel, capítulo 9, vamos entender a Bíblia. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando começou a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém? Houveram 3 ordens, historicamente. Pode procurar na história geral. Em 538, você giz, depois de 50 anos, mesmo não mudaram o giz. Desde a década de 60, 70, mesma porcaria os gizes. Só Jesus. Não muda o giz. 538, antes de Cristo, primeira ordem de restauração de Jerusalém. Mas não foi a mais importante. Foi apenas a ideia para começar. Dado por Ciro o Persa. Vou mostrar na Bíblia. Vocês não pensarem que eu sou herege. 458 foi o principal, por Artaxerxes. Foi o principal o quê? Ordem para liberar, para organizar de novo, restaurar o quê? Jerusalém e o povo de Israel. E toda a estruturação de Israel, porque estava destruído. Israel ficou destruída pelos cativeiros. Mas o que é isso? Israel foi invadida pelos... Os persas tomaram Israel, levaram cativos, levaram cativos inclusive Daniel. Vocês têm que ler a Bíblia para entender os cativeiros. Certo? 458 a.C. foi o principal, ordem por Artaxerxes, filho de Xerxes, que substituiu Dario. Então Ciro governou de 538 até 522. Só para vocês saberem. De 522 a 486,
Dario, o grande, o Meda. De 486 até 466, Xerxes, o pai desse aqui. E de 466 a 444, 422, o Artaxerxes, esse aqui. Não importa saber tudo isso. Importa saber o seguinte, que nesse ano foi o principal. Um terceiro édito, uma terceira ordem, foi no ano 444, que a turma que defende a teoria de que na nova era acontecerá a tribulação por 7 anos, eles creem que foi em 444 a ordem. Mas a principal, pode ler no livro do Halley, Manual Bíblico de Halley, quem não tem deve comprar, é o Manual de Estudo Bíblico de Halley, é assim que se fala, Halley, H-A-L-L-H-A-L-L-E-Y, Halley. Esse estudioso da Bíblia é fantástico. Todo estudante da Bíblia deve ter o manual do Halley. Ele explica direitinho a diferença desses três aqui. Tá bom? Halley. Bom, então veja bem. Agora vamos lá, então. Então, ou partiu daqui, ou partiu daqui, ou partiu daqui, para chegar a 490. Certo? 490. É o que ele fala aqui. Volte para Daniel, olha aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então as 70 semanas é 490 anos sobre Israel. Certo? Bom, abra lá em 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas 36. É chato esse estudo? É, mas ficam me cutucando na internet. O senhor tem que explicar as 70 semanas, não está batendo. O senhor não fala nada da última semana, que vai acontecer agora. Mas para mim já aconteceu. Eu creio assim. Olha aqui, a 2 Crônicas, capítulo 36, diz o seguinte. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. A partir do verso 22. Olha só. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha só, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, Jeremias já tinha profetizado, então a coisa vai passando. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, verso 22, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, olha só, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Restauração, ordem para reedificar Jerusalém. Partindo de Ciro, olha, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Acabou o livro de 2 Crônicas. Olha que interessante, vou dar uma dica para vocês. Esdras, capítulo 1. Em seguida, na continuidade, Daniela do Reaja. Ai, se o Reaja todinho viesse assistir. Você está entre nós, Arturo? Não é o Arturo? Meu Deus, realmente são dias finais. Né? 2 príncipes da igreja do Cleus aqui hoje. A Diana, então a Daiane e o Arturo. Muito bem, ó. Livro de Esdras, capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, está se repetindo, Wendel. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Vocês perceberam que a mesma coisa que está escrito em 22, 23, está escrito no capítulo 1 de Esdras, 1, 2. Interessante isso, né? Muito interessante. É o mesmo texto. Provando que Ciro estava partindo dele a ordem para reedificar Jerusalém. Então essa ordem, volta para Daniel, capítulo 9, é a ordem, vocês têm que entender isso, que foi dada, está aqui, ó. Aqui, ó, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e mais, e 62 semanas. Ainda não se sabe, a gente estuda e não consegue chegar num consenso do porquê. Ele fala 7 semanas, depois 62, e somando as duas dá 69, bate 69. Por isso que a turma fala que essa última semana não aconteceu ainda. Mas veja bem,
desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, até a chegada do príncipe. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por que reedificarão? Por quê? Porque Jerusalém, porque a Israel ficou nos cativeiros. Primeiro foi o persa, depois veio o macedônico, depois da Pérsia, Medo-Persa, Macedônia. Depois vieram os gregos, 200 anos antes de Cristo. Era a Grécia que prevalecia. Eu acho que os jovenzinhos que estudam história sabem mais que os velhos esqueceram tudo, né? Depois, velho que eu digo assim, mais de 20, 30 anos. Depois veio o Império Romano. Quando Jesus veio, Israel estava cativo dos romanos. Então, o que acontece aqui, ó? 7 semanas, 62 semanas, até que venha o Messias, não é isso? O que vai acontecer? As ruas e as tranqueiras se reedificarão, porque Jerusalém foi reedificada, tanto é que quando Jesus veio, já existia o templo, o segundo templo, que foi destruído no começo, lá na época da Pérsia, o reino, toda a estrutura de Jerusalém foi destruída, eles foram todos cativos, presos pelas nações que os submetiam. Mas depois, Ciro falou, Deus do céu mandou reedificar. Foi reedificando. Quando Jesus veio, havia já o templo restaurado e tal. Mas olha aqui, ele fala, ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por que angustiosos? Angústia por causa da prisão, por causa do cativeiro. O povo de Israel era escravo de outros povos. Não é fácil. Tanto é que quando Jesus veio, a esperança de Israel é que ele ia vir com vara de ferro para tomar as nações e reinar, politicamente reinar. O interesse de Israel é que o Messias que viesse tomasse conta de tudo, viesse mesmo e fizesse com que Israel retomasse a glória política, a glória geográfica, a glória... Oi? Da época de Salomão, que na época de Salomão o reino de Israel estava no auge, todo o domínio era deles, era de Israel. Então, mas Jesus veio e não aconteceu isso. Jesus veio como manso. Tanto é que João Batista fala assim, escuta, é você mesmo ou eu tenho que esperar outro? É você mesmo, o Messias, ou eu vou ter que esperar outro? Porque ele não estava entendendo, porque Jesus era muito bonzinho. Aí Jesus falou assim, fala para o João Batista o seguinte, que os cegos veem, os surdos ouvem, os mancos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o reino de Deus, e bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim. Viu, João Batista? Dá uma indireta para o João Batista. Não se escandalizar nele, porque se escandalizavam em Cristo, por quê? Porque não era esse o Messias que Israel esperava. Israel esperava um Messias na legalismo, olho por olho, dente por dente, mata e passa a espada em todo mundo. Esse era o espírito do Velho Testamento. Só que Jesus veio trazendo o verdadeiro amor, não conhecido no Velho Testamento. O amor do Pai. Na hora que Jesus trouxe o amor do Pai, Israel falou, não, esse não é o Messias. Ajudaram na crucifixão. Amém? Então, olha só. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Então, veja bem. Depois das 62 semanas, ou seja, na 69, né? Semana 69, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe, todo mundo pensa que esse príncipe aqui é o Vespasiano, que era na época o imperador. Não, é o imperador Tito, que era um príncipe também. Tito veio no ano 70 e acabou com Jerusalém. Jerusalém foi de novo destruída depois que Jesus veio. E como? Olha aqui, ó. O príncipe veio, destruirá a cidade e o santuário. Destruiu o santuário. Sobrou só o muro das lamentações, para a turma se lamentar até hoje. Ó, e o seu fim será como uma inundação. Por que inundação? Porque para Deus o envolvimento, a invasão de pessoas é uma inundação, porque águas são povos. Olha aí, ó. E até o fim haverá guerra. Até hoje os judeus vivem em guerra. Até o fim haverá guerra. E estão determinadas assolações. Pronto, isso é tudo literal. É claro. Então, irmãos,
E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Isso nós vamos ver agora. Por quê? Porque a última semana Jesus firmou um concerto com Israel. Concerto com muitos, mas com muitos o quê? Israel. O concerto de Cristo era com Israel primeiro. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, lembra? Quando ele veio, uma mulher de Samaria falou, Senhor, me socorre. Aí Jesus falou assim, escuta minha filha, eu vim para os filhos de Israel. Não é bom que eu pegue do pão dos cachorrinhos e jogue, o pão dos servos e jogue para os cachorrinhos. Daí ela falou, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa. Lembra disso? Então toda vez que Jesus pregava para o povo dele, veio para os seus. Em primeiro lugar estava Israel, em primeiro lugar o concerto era para Israel. Só que Israel não recebeu. Então eles tiveram tempo e perderam essa bênção. Então essa semana, o concerto foi de uma semana. Eu vou explicar o que é isso. Já, vou voltar lá. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Irmãos, sacrifício e oferta de manjares, lembra o que para vocês? Velho Testamento. O que fazia no Velho Testamento? A pessoa estava em pecado, ia lá e sacrificava um boi, uma vaquinha, uma ovelhinha imaculada e pagava os pecados. Eram os sacrifícios do Velho Testamento. E a oferenda de manjares também. Quando Jesus veio, acabou a oferta de manjares. Acabou. Um único sacrifício bastou, que é o de Cristo, para encerrar esse período de sacrifícios. Então está escrito aqui, ó. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Vou explicar para vocês o que é isso. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Todo mundo pensa que isso aqui é coisa para o futuro, da nova era. Não, isso já aconteceu. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então vamos lá estudar de novo. Eu tinha escrito algumas coisas aqui que eu não quero que vocês percam. Primeiro ponto. Vamos lá. Está aqui. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ora, vamos considerar, se fosse 444, o ano que seria o ano oficial para, vamos dizer, para emitir a ordem para a restauração de Israel, de Jerusalém, se fosse 444, soma aí 483 anos. Por quê? 69 semanas são quanto? 483. Faça a conta aí. Quanto dá? Que ano dá isso? É só fazer 444 menos 483. Vai dar negativo, não tem problema. Quanto vai dar? 39, é isso? Negativo. Então está errado. Porque 70 semanas ia bater no 39. É isso? Ou não é 39, é mais. 444 menos 483, quanto dá? 39. Então, 39, então está errado. Porque se 69 semanas, usando o que eles usam, que é 444, vai dar ano 39, Jesus não morreu no ano 39. Percebe? Então, está furado usar o ano 444. Vamos usar o ano, que é o mais certo, que o Harley defende, 458, de Artaxerxes. Faz agora 458 com 483, menos 483, dá quanto? 25. Estamos no ano 25. Com mais 7 dá quanto? 32. Dá 32, 33, tudo bem. Ano que Jesus morreu. Bate. Bate quanto? Aqui, 69 semanas. A vinda do príncipe. A vinda do príncipe. Aqui a morte do príncipe. Aliás, aqui a morte, ou melhor ainda, desculpa. Aqui o príncipe vem, aqui fecha-se as 70 semanas. Acaba a chance de Israel, vamos dizer assim, que Israel teve do concerto para eles. Certo? Muito bem. Ano 25 depois de Cristo. Fala, não, mas peraí, Jesus morreu no ano 30, 33, existe um erro do ano Domini. Para quem não sabe, o calendário gregoriano tem erro de 4 anos, para mais ou para menos. Pode estudar isso aí que vocês vão encontrar. O nosso calendário não é correto. Pelo ano gregoriano, nós estaríamos hoje no ano 2023.
e 22. Para quem não sabe, há um erro de 4 anos do nosso calendário. Porque foram feitas muitas modificações no começo da Idade Média. E perdeu-se. Aí depois eles restauraram, porque o ano lunar era um, o ano de Israel era outro. Bom, enfim, houve um erro de 4 anos. Esses 4 anos, então, você pode crer que esse 25 pode virar 29, tá? Ou então esse 33 pode virar 36. Tudo bem. O que significa isso, meus queridos amigos e irmãos? Que não interessa isso, o que interessa é o seguinte: ano 25 é o ano que dá 69 semanas. É o ano em que você crê que o Messias ia se manifestar. Certo? Se ele ia se manifestar com 25, a vinda do príncipe, ele começou a obra dele, e em 3 anos e meio acabou a obra dele, no ano 29, mais ou menos, Jesus foi crucificado. Depois de 3, 4 anos, cessou a chance de Israel, quer dizer, o concerto com Israel, bate justamente com o quê? Que fenômeno aconteceu aqui? Vocês não vão saber, eu vou ter que falar Estevão. Quando Estevão deu aquela fantástica aula para todo mundo em Atos capítulo 7, que ele começou desde Abraão e foi depois, morreu, foi o primeiro mártir, morreu apedrejado, ali Paulo olhou aquilo e a partir dali, aquilo ajudou a conversão de Paulo, a partir dali Israel parece que saiu de cena, entraram os gentios, porque Paulo foi levantado para atingir os gentios. Olha que interessante. Então, se a gente considerar que Israel teve a chance, o concerto com Israel acaba aqui em Estevão, no ano 33 depois de Cristo. É essa semana que falam que está para acontecer, mas ela já aconteceu, porque há 70 semanas até o povo de Israel. Não tem essa de até nós. 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo e a tua santa cidade. Essas 70 semanas se diz respeito a Israel. Saiu Israel de cena, entrou gentios. Entenderam, irmãos? Vocês estão entendendo ou não? É difícil, não é fácil. Imagine a continha que eles fazem. Eu vou explicar para vocês de novo. A continha que eles fazem. Então, veja bem. Então, do ano 458... então, por isso que tem 1 ou 2 de erro. Sempre vai ter 1 ou 2, não vai ter segredo. Até o ano 25, você tem 69 semanas. Então vamos ler lá, vamos voltar aqui à palavra. Depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então depois de 62, ou seja, aqui, vai ser tirado o Messias. O que é tirado o Messias? Acabou, Jesus vai para o céu. É arrebatado. Pode ser isso. Ou pode ser, deixou de ser carne. Vai ser tirado o Messias. E não será mais. Não será mais o quê? Homem. Perceberam ou não? Está escrito aqui. E o povo do príncipe que há de vir destruirá. Isso é depois. Aqui não. Aqui Jesus, ele sobe. Ele sobe aqui. Some porque sobe. Some da cena. Vocês entenderam ou não? Olha só, queridos. Vamos ler aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, verso 24. Para extinguir a transgressão. Irmãos, o que extinguiu a transgressão? O que é extinguir a transgressão? Perdoar os pecados. Quem é que perdoou os pecados? Quem foi? A cruz. Então, as 70 semanas estão determinadas para expiar os pecados. Acabou. Não é para o futuro, isso é para agora. É para Jesus, na época de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Que é tão claro. Segundo, dar fim aos pecados. Isso é claro. Está lá em Hebreus, capítulo 9, 24 a 26. Abra lá. Olha aqui, Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma só vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Acabou. Jesus aniquilou o pecado, tirou a transgressão. Não existe mais transgressão. Isso se cumpriu em Cristo. Trazer a justiça eterna. O que é justiça eterna? O batismo que Jesus estabeleceu, cumpriu-se toda a justiça. Lá em Mateus capítulo 3, abra lá. Olha aqui, ó. Verso 15, Jesus, porém, respondendo a João Batista, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus se batizou, estabeleceu-se a justiça eterna. Guarde isso, batismo é justiça. Quem não se batiza não vai para o céu. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado. Ah, mas não diz que quem não for batizado. Ora, irmãos, quem não é batizado, quem não crê não vai ser batizado. Só é batizado quem crê. Se não crê, não adianta nem batizar. Por isso que quem não crê será condenado. Batismo é justiça. Olha aqui, ó. Expiar a iniquidade. A expiação da iniquidade é o perdão da iniquidade. Foi feita na cruz. Trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. A visão e a profecia de Cristo, ela encerrou-se em Cristo. Tudo que foi profetizado acabou em Cristo, do Velho Testamento. Está lá em Atos, capítulo 3. Abra lá, queridos. Vocês estão, meu Deus, vocês estão tão para lá de Bagdá, vocês estão longe hoje. O que está acontecendo? Estão preocupados com o que, Jesus? Atos 3,19. Oi? Quebrou o véu. Ó, a lei e os profetas duraram até João. A graça e a verdade vieram a partir de Jesus Cristo. Desde então se prega o reino de Deus. Lei e os profetas duraram até João. A partir daí veio Jesus. Jesus mudou o testamento. Jesus mudou tudo. Não misture as coisas. Não tem essa de 7 anos que vai voltar agora. Não existe isso. Para completar 70 semanas já estão completas. Faz a conta. Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Toda a profecia era para a volta de Cristo, em Cristo. Guarde isso. Então, voltando para Daniel, no capítulo 9, olha aí, 70 semanas já se cumpriram. Todo mundo acha que vai se cumprir agora, sei lá quanto, é um frenesi tremendo. Isso faz com que os crentes não fiquem firmes, porque se eu creio que há 2 arrebatamentos, um agora, e depois eu vou ser degolado e ir para o céu, eu aceito ser degolado e vou curtir a vida agora. Aceito. Vou aproveitar bastante a vida, aí vocês sobem, eu fico aqui, aí eu vou lá, me rendo. Ele é de Jesus, eu sou de Jesus, pode cortar minha cabeça. Qual a diferença de levar um tiro aqui nesse sítio ou ter a cabeça cortada? Qual a diferença dos caras que estão sendo degolados agora na Somália, cristãos? Ou na Síria, ou sei lá onde? Dos que vão ser degolados, dizem na Nova Era. Não tem diferença nenhuma. Hoje o cristão já é degolado. Foram 7 milhões de cristãos mortos em 200 anos na grande perseguição dos imperadores romanos. No início da era cristã, esqueceram desses mártires? Só pensam no futuro, que nem sabe se vai acontecer. O cristão fica pensando em 2 arrebatamentos. Não, que Jesus vai voltar e vai ficar todo mundo ao resto aí. Quem ficar, não negue Jesus, você vai sofrer um pouquinho, mas depois vai para o céu. São só 3 anos e meio, vale a pena. Vale a pena 3 anos e meio, nem que seja para furar todo o corpo, vai para o céu. Está errada essa teoria, lá não vai entrar. Quem não vai entrar na primeira, não vai entrar na segunda. Ah, mas não é isso que a teologia fala. A teologia me convença, se tiver poder para isso, de outra coisa. Mas pastor, mas está escrito na teologia. Mostre-me. Eles defendem o seguinte. Eu não ia falar, mas já que eu quero que fale.
Apocalipse, capítulo 11, abra lá. Eles defendem, por exemplo, isso aqui. Tá bom, não tem problema. Olha o que eles defendem. Em Apocalipse 11, fala de... e foi-me dado uma cana, verso 1, semelhantemente a uma vara, e chegou o anjo e disse, para João, né? Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. O que são 42 meses? Quantos dias são 42 meses? Faz a conta. Vai dar o quê? 1.260 dias. Pode fazer a conta aí. E darei poder às minhas duas testemunhas, verso 3, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Aí eles fazem as contas e veem que 1.260 dias são o quê? 3 anos e meio. Literalmente. 1.260 dias são 3 anos e meio. Pode fazer a conta. Ora, é a metade da semana. Aí começa a confusão. Se a semana é medida em anos, por que agora eu vou achar que cada dia é dia literal? 1.260 dias deve ser 1.260 anos, pelo nosso raciocínio. Percebeu? Então está furada essa teoria. Se eu estou falando que um dia, 69 semanas, certo? São 483 anos. Por quê? 69 semanas são 483 dias. Agora eu falo que cada dia é um dia literal? Está errado. 1.260 dias são 1.260 anos. Então eu tenho duas oliveiras, olha aqui, duas testemunhas, que são duas oliveiras, verso 4, que também são dois castiçais, que estão diante do Deus da terra, testemunhando por 1.260 anos, 1.260 dias. Quem são essas duas testemunhas? Já preguei para vocês, são duas igrejas. A verdadeira, a falsa, ou se você quiser, a católica e a cristã, ou a avivada e a fria, o joio e o trigo, dois tipos de oliveira, duas igrejas que existem sobre a terra. Sempre existiram duas igrejas sobre a terra, a verdadeira e a falsa. Esse é o sentido, e não 3 anos e meio. Aí a turma fala, isso confunde os cristãos. Não, porque lá no futuro, na nova era, vai ver o anticristo pegar. Isso são historinhas. Não é verdade. Mas o teólogo falou, então vai atrás do teólogo. Nem venha mais aqui. Vai atrás deles. Eu estou provando na Bíblia que não é assim. Não é assim. Em Apocalipse 12, de novo. De novo, olha aqui. Olha como é furado. Verso 5. Havia uma mulher, então Apocalipse 12, olha aqui. Verso 1. E viu-se um grande sinal no céu. No céu. Uma mulher vestida do sol. Uma mulher pode se vestir de sol? Difícil, né? Tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E essa mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso não precisa nem falar que é Jesus. Certo? O varão que há de reger as nações é Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias, os mesmos 3 anos e meio. Os mesmos 3 anos e meio. Então a mulher vai para o deserto e fica 3 anos e meio. Que mulher é essa? Mas se eu falar que é a igreja, está certo. Ou Israel, está certo. Mas se eu falar que é uma mulher, literal, não tem nexo. Vocês perceberam? Não, aí aqui passa a ser Israel. Por quê? Volta para o verso 1. Volta para o verso 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher. O que é mulher? Israel. Por quê? Mulher de Deus antes de Jesus é Israel. Depois de Jesus é a igreja. Jesus teve Israel de esposa antes da igreja. O Deus, né?
A primeira esposa de Deus foi Israel. Depois a segunda esposa de Deus hoje é a igreja. Uma mulher vestida de sol, porque o sol é Cristo. Então Deus ilumina essa mulher. Tendo a lua debaixo dos pés. O que é lua? Igreja. Então é Israel, porque a igreja estava debaixo dos pés de Israel. O que é pé na Bíblia? Profecia. A igreja era profetizada por Israel pela palavra. Perceberam ou não? Estão entendendo? Pés na Bíblia significa doutrina, pensamento. Conformosos os pés dos que anunciam a paz. Conformosa a doutrina de quem prega o evangelho. Ora, os pés proclamavam, profetizavam a igreja. Então a lua estava debaixo dos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. 12 estrelas, 12 apóstolos. Ou aqui no caso, 12 tribos de Israel. Certo? Que a Israel é fundamentada em 12 tribos. Estão entendendo? E estava grávida com dores de parto, porque ia dar luz a um varão. Que varão é esse? Israel deu a luz a quem? A Jesus. E quem queria tragar Jesus? O diabo. O dragão quem é? Satanás. Certo? Então, quando essa mulher fugiu para o deserto, né, porque já tinha lugar preparado para ela, é depois da diáspora. Israel, depois que Jesus veio, sumiu do mapa. Pode ver, Israel foi ter de novo o Estado agora, há 60 anos atrás. 1948. E 48, 70 anos atrás, desculpa, 70 anos atrás. Israel. E durante muitos anos ficou o que? No deserto deste mundo. Perceberam? Então é figurado isso aqui. É figura. Perceberam ou não? Então esses 1260 dias pode ser 1260 anos ou um outro tempo. Mas tudo é tudo menos 3 anos e meio. Que falam que é a tribulação. Perceberam ou não? Vocês estão tão quietos, eu não prego mais isso, viu? Eu vou pregar assim. Aleluia! Glória a Deus! Isso que o povo gosta! Na hora que você prega o evangelho, eu prefiro assistir a reprise de Argentina e da Croácia, né? Sei lá. Volta para Daniel. É séria a coisa. Que oração? 9h20. É sério. Então, olha só. Então, irmãos amados do Senhor, voltando para lá, não tem nexo falar que acabaram-se. Então, cadê a última semana? Cadê a última semana? A última semana é a semana onde Jesus, onde esse período, né? Esse período aqui, o concerto aconteceu com Israel, até o ano 33. Mas será que Jesus não morreu no ano 33? Se morreu no ano 33, aquela teoria dos 444 está errada. Porque isso aqui está mais certo. 70 semanas. Aqui, ó. Bate em cima, ano 33. Se morreu no 25, essa semana é a semana do concerto. Não importa. As 70 semanas se encerraram aqui. E não falta semana nenhuma. Essa é a minha posição. Não falta semana. Não tem essa semana que dizem que está perdida. Não existe. Percebeu? Então a semana que eles falam que vai ser a semana 7 anos do anticristo, pode pôr sua barba de molho. É furada. Tem algum teólogo aí? Vem conversar aqui, vem me explicar o contrário. Não tem nexo. Vocês não vão entrar nessa. Tudo que eu prego aqui é polêmico. Por quê? Porque os crentes estão seguindo teorias estranhas, sem nexo. Mas a continha dá certo. Dá nada, não dá certo não. Eu fiz 1000 vezes aquela conta lá, está errada. Eles enrolam, não está certo não. Não bate. O que bate é que 70 semanas acaba no ano 33 e fim de conversa. Agora vamos continuar. Lê lá, capítulo 9 de Daniel. Olha só que lindo isso aqui. Eu vou ler o seguinte, ó. Oi? Não, 9, 27. Daniel 9,
Vamos ler agora aqui, ó. Vamos continuar, eu tenho algumas anotações interessantes aqui. Ó. Por exemplo, olha que interessante. Mais uma aqui, ó. No final do capítulo do 9, 24, diz assim: a ungir o santo dos santos. Ora, quem é o santo dos santos? Jesus. Quem é o ungido? Como é que eu provo que Jesus é ungido? Atos 10, 38, é isso? Vamos ver se eu estou certo. O Sérgio, ele sabe tudo isso, mas ele faz que não sabe. Mas agora, quando ele vai começar a pregar, não sei. Porque ele está com quantos anos de convertido? 3 anos. Eu com 3 anos já tinha uma igreja quando me converti. A primeira igreja minha começou em 88, eu me converti em 86. Então, em 89, já estava... Então, está na hora de vocês começarem a pregar. Eldo, quantos anos você está na igreja, Eldo? 3 anos de igreja, está na hora de começar a pregar. Não vou nem falar nada para você. Atos 10, 38, olha o que diz a Bíblia, Fernando. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Pronto, unção. A ungir o santo dos santos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Acabou. Quando é que veio Jesus? É o Messias, é o santo dos santos. Amém? Ele é o santo dos santos. E Jesus foi ungido quando? Quando completou as 70 semanas. Acabou. Então, as semanas estão completas. Não tem essa de que vai acontecer ainda. Amém, queridos? É muito forte. Prova que Jesus era príncipe, pastor. Atos 3, abra lá. Abra lá. Jesus era o príncipe. Olha aqui, ó. Verso 15, Atos 3, 15. E matastes o príncipe da vida. Com P maiúsculo. Príncipe da paz. Príncipe da paz também. Ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pronto, Pedro falando. Ele falou para quem? Para os judeus, porque os judeus mataram Jesus. Vocês mataram, olha aqui, ó. Matastes o príncipe da vida, não foram os romanos. Os romanos lavaram as mãos. Pelo Pilatos, Jesus não tinha morrido, vocês querem saber? Pelo Pilatos, a mulher dele falou, nem dormiu à noite, a mulher de Pilatos, falou, esse homem é um justo. E Pilatos ficou naquela, mas Pilatos falou, se eu não matar Jesus, se eu não fizer alguma coisa, eu vou entrar bem aqui. Aí ele falou, eu lavo minhas mãos. O que vocês querem que eu faça? Eu vou soltá-lo? Ou solta o Barrabás, um grande ladrão assassino, sem vergonha? O que os judeus preferiram? Solte Barrabás. Que coisa, não? Que coisa forte, não? Que coisa. Só podiam mesmo perder o concerto. Acabou. Só acabou. Não tem conversa. E até hoje não se convertem. Até hoje os judeus não se convertem. E as igrejas ficam com a bandeirinha de Israel. Não é isso? Hoje a igreja é uma Israel, um neo-Israel hoje, com a bandeirinha, não é isso? Na tua igreja antiga não se pregava com bandeirinha em cima da mesa? Não que eu estou desprezando Israel, mas é uma idolatria para Israel. Por quê? Porque a igreja moderna, ela está mais para Velho Testamento do que Novo. Oi? A Universal é pura Velho Testamento, até o trono de Salomão está lá, como é o nome? No Templo de Salomão. Tudo Salomão. Usam kippá e tal. Voltaram ao Velho Testamento que foi por Cristo abolido. 2 Coríntios, capítulo 3. Aí o crente fica louco quando eu prego. Os crentes ficam loucos. Eu adoro ver os crentes loucos. 2 Coríntios, capítulo 3. É isso aí, ó. Verso 14. A Silvinha não gosta que eu falo assim. A Silvinha fala assim, não faça isso. Os pastores, eles gostam do Velho Testamento. Mas eu acho que não é que eu não gosto. Eu acho que o melhor é o Novo. O Novo é melhor. Tá bom. 2 Coríntios 3, 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Isso aqui são os judeus. Estão com os sentidos endurecidos. Paulo, que era judeu, estava jogando na cara dos judeus. Os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, cancelado. Ela não gosta que eu fale isso, porque o pai dela também defende o Velho Testamento.
Porque o pai dele é tradicional. Os pastores, o Cleus também. Mas eu estou aqui para trazer uma novidade para vocês. Jesus veio trazer o reino de Deus. Porque não existia no Velho Testamento o reino de Deus estabelecido. Jesus falou assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É chegado, por que é chegado? Porque não estava. Não estava. O Velho Testamento não tinha o reino de Deus. Ninguém ia para o céu no Velho Testamento. Ninguém, não tinha conversa. O Velho Testamento era, morte. Morreu, acabou. A descendência era abençoada. Enquanto viva, depois que morresse também, acabou. Não se falava em céu. Não se falava em ressurreição no Velho Testamento. Onde está o Velho Testamento que vai ressuscitar? Onde? Não tem. Não tem, irmãos. Então vocês têm que aprender que o novo é que tem que ser vivido. Para que serve o velho, pastor? Como norte para mostrar que ele viria. Estava tudo profetizado. 70 semanas está determinada sobre esse povo para que venha a extinção dos pecados, o perdão dos pecados, final das transgressões, unção do ungido, do Messias, unção dos santos. 70 semanas estão estabelecidas, desde a ordem de restauração de Jerusalém até que se cumpra tudo o que foi profetizado. Agora tem uma coisa, volta lá para Daniel, capítulo 9. Agora estou com vontade de pregar, até agora estava meio parado, entendeu? Eu gosto de polêmica, daí eu fico bem. Enquanto eu não faço isso, eu não consigo dormir à noite. Cadê o Wendel? Quer dizer que essa noite eu vou dormir, Wendel? Tá bom. Não, porque é terrível, é verdade, irmãos. E pior que não vem ninguém aqui, há anos que eu prego aqui, eu estou esperando alguém para me contrariar, cutucar. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aí que está, verso 27. Então, o concerto de uma semana com muitos, mas muitos o quê? Os judeus. Olha lá. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é metade da semana? Por isso que eu falei, a morte de Cristo foi aqui, na metade. Tem mais lógica. Ano 29. Se você considerar o ano Domini com 4 anos de erro, 4 anos para trás dá 25. 4 para frente dá 33. Bate em cima. Ou Jesus morreu no 25, ou morreu no 33, ou morreu no 29, que é metade da semana. O que aconteceu na metade da semana? Volta a ler lá, irmãos, para vocês não acharem que eu estou louco. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando que cessou o sacrifício? Quando ele se entregou. Hebreus, capítulo 7. Abra lá, Vitória, porque você é uma das poucas aqui que entende tudo. Hebreus, capítulo 7. Vamos lá. Verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, olha aqui, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, os antigos, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto mesmo ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Acabou. Jesus se ofereceu e falou, acabou o sacrifício e a oferta de manjares. Então se cumpriu o que está em Daniel, na morte de Cristo. Na hora que ele foi para a cruz, ele falou, está consumado. Pai, está consumado. Na hora que ele expirou, na hora que Jesus rendeu o Espírito, fendeu-se o véu do templo, abriu o templo de Salomão. Ora, se o templo fosse, vamos falar a verdade, se fosse de Deus continuar com aquele templo, ele não racharia com a morte de Cristo. Ai, pastor, você não vai ofender o bispo Macedo? Fazer o quê? Estou falando a verdade. A turma quer restaurar o templo e voltar para as fábulas, e voltar para Israel, e voltar para... E Jesus rachou o templo, acabou a lei, porque o véu era a figura da lei, a lei dos mandamentos que separa o homem de Deus. Jesus rachou e a turma quer voltar aos mandamentos.
voltar aos 10 mandamentos e a todos os outros mandamentos de Levíticos, de Números, de Deuteronômio. Acabou. Oi? Acabou com o sacerdote. Acabou com o sacerdote. Jesus, quando veio, falou: eis o sumo sacerdote, Cristo. E mais, Paulo então sabe o que ele fala isso? Não há outro intermediário. Há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Por que homem? O homem que veio, morreu na cruz e pagou o meu pecado, expiou os meus pecados. O que é expiar? Perdoar, pagar, pagou por mim, acabou. Não há mais pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Já foi derramado o sangue. Acabou. Acabou. Não preciso mais de oferta de manjares. Não preciso mais de nada disso. Então, Daniel 9, 27, acabou na cruz. Acabou. Ah, mas se foi no ano 29 que Jesus morreu na metade da semana, como o senhor está falando, na metade da semana do concerto final, ele morreu, e esses 3 anos seguidos? Foi o tempo que foi pregado para Israel, aquele período inicial, pujante da igreja, em que a igreja era a igreja judia, que eles tiveram a chance de receber. E houve muita gente que se converteu. Mas depois que Estevão, Atos 7, abra lá, quando Estevão, o primeiro mártir, praticamente o Atos 7 todinho. Ó, Atos 7 é de Estevão, pode ver. Depois, no capítulo 7, disse o sumo sacerdote para Estevão: porventura é isto assim? Aí ele começou: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aí começa toda a historinha. Toda a história do povo de Israel. Ele conta tudo. Olha aqui, até no verso 53, quando ele fala assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Aí os sacerdotes ficaram loucos aqui, ó. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Jesus estava lá com Estevão e está aqui agora, olhando o que nós estamos pregando, olhando o nosso coração, sabendo que nós estamos aqui colocando coisas claras para vocês. As 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Ah, mas e depois que eu for arrebatado da igreja? Se for arrebatado e você for junto, você vai para o céu. Se não for, acabou. Não tem mais chance. Cadê as 2 chances? Não existem 2 chances. Inventaram uma segunda chance para os crentes que gostam do mundo, da moda, do cigarro, da bebida, das coisas que não prestam, da mornidão espiritual. Jesus é claro: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, né? Para que te enriqueças, colírio para que vejas, né? Está claro lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele estará comigo. Ali acontece o arrebatamento e acabou a história. Aí Apocalipse 4. Apocalipse não é uma história linear contínua. Apocalipse são flashes da mesma narrativa, contados de maneira diferente. Quando ele começa a falar sobre os 7 selos, é a história geral. Depois, no 7º selo, as 7 trombetas, história da igreja. Volta de novo do ano 0 para cá. Depois, quando toca a 7ª trombeta, aí vem as 7 taças da ira, derramadas também, desde o começo até agora. Fala, Maurício. Eu estou envolvido em algumas coisas, mas só para tentar me... Não, você é muito humilde, pode falar a verdade. Abre o coração, abre, filhinho. Não tem problema, pode falar, tio gosta disso, fala. Localizar aqui no norte aí, em Apocalipse 13... Isso, adoro isso, vamos lá. Isso. Aonde se encaixa esses 3 anos e meio que está dando poder para a besta, então? É eles que falam, eu não sei. Eles é que inventaram essa moda. Para mim, Apocalipse 13, são 2 poderes. A besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Poder religioso foi o primeiro poder que durante 1000 e poucos anos dominou esse mundo. A besta que sobe da terra. Depois a besta que subiu do mar. O poder científico que começou na Revolução Industrial e hoje domina. 2 poderes. O primeiro era o poder religioso. Como é que se prova isso, pastor? Olha aqui, ó.
Apocalipse, capítulo 13. Olha só. Está aqui, ó. E pus-me sobre a areia do mar. Desculpe, ao contrário. A primeira besta que subiu do mar. E é bom, por quê do mar? Porque a prostituta estava assentada sobre as águas do mar. Olha aí, sobre os povos. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Blasfêmia, vocês sabem que é tudo que fala contra Deus. E esta besta era semelhante ao leopardo. O que é o leopardo? Um animal que come o quê? Ovelhas. E os seus pés como os de urso. Pé na Bíblia é filosofia. Filosofia forte. E a sua boca como a de leão. Ora, isso aqui é o poder religioso. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. O diabo entrou dentro da igreja, a partir dos papas, do século 5 para 6 praticamente. Foi quando o diabo entrou. O papado perdeu a sua santidade. O papado perdeu o seu fundamento. Perdeu a sua visão. O papado passou a ser uma coisa política e carnal. Quem não conhece isso vai estudar a história da igreja. Até os católicos pediram perdão pelo período de trevas da igreja, que foi do ano 500, 600 até 1500. Foram 1000 anos de trevas. Ou 1600, 1700, 1200 anos, 1200 dias. Olha aí, ó, de trevas. Depois desse poder, olha aqui, que durou 1000. Olha só, verso 5. E foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quantos são 42 meses? 1260 dias. Que são 1260 anos. A igreja, como religião, dominou a política por 1260 anos. Quando Lutero abriu os olhos pelo Espírito, começou a revolução. Chamado o Renascimento na cultura, mas na igreja, a Reforma Protestante. 1517 começou a Reforma, que foi por 100 anos a guerra, até 1600 e pouco, quando a Igreja Católica aceitou, depois de 100 anos, que o protestantismo era um fato, que estava restaurando a igreja. E foi uma porta que ninguém mais fechou, foi a porta protestante aberta por Lutero. Era o final da era de trevas da igreja, porque estava proibida a Bíblia durante 1000 anos. Ia para a fogueira quem não aceitasse os papas. A Santa Inquisição, vocês sabem disso, irmãos. Período de trevas. Está aqui, ó, Apocalipse 13, de 1 até 10, é a parte da igreja cristã de trevas. Depois, verso 11, e vi subir outra besta da terra, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Que tem a voz de um cordeiro, mas é perigosa como um dragão? 2 chifres, bem e o mal. O que é? A ciência. O que domina hoje a nossa vida? Entra um religioso e entra um cientista. Quem que o público hoje tira o chapéu? O cientista. Hoje o cristianismo acabou. Para o mundo. Para o mundo não vale nada. Tanto é que às vezes os colegas médicos assistem e falam: Lenilton, você é pastor? Eu falo, sou. Difícil entender, você aqui conosco, na mesa dos cientistas, mas tem outra mesa, fala assim, aquela outra mesa é a boa. Isso aqui vai acabar. Infelizmente é assim. Mas os homens desse mundo, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. 1 Coríntios 2,14. Não adianta, porque a besta, que é a ciência, é quem manda hoje. Está destruindo a família. Está destruindo família. Está destruindo cultura, está destruindo a cultura, está destruindo as crianças, destruindo a religião. Feriu já, olha aqui, ó. E exerce poder sobre a primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A chaga mortal para a besta, a chaga mortal para a primeira besta, a chaga mortal foi curada, que era a reforma que fez isso. A chaga mortal, era para todo mundo morrer espiritualmente, mas a chaga mortal foi curada pela reforma. Mas o que acontece? Continua hoje a besta, a ciência tem respeito pela religião, pela teologia. Então os teólogos são respeitados. Existe respeito teológico. Existe. Olha aqui, ó. E faz grandes sinais a ciência, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens.
E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Por mais que você pregue contra a ciência, a ferida da espada é palavra, a espada é palavra. Você pode ferir, ela não vai morrer. Você pode, esqueça de destruir a ciência. Não, essa besta não acaba mais, só com o fim do mundo. A ciência ninguém mais segura. Por isso que ela tem 2 chifres. Ela é boa como um cordeirinho, mas ela fala como um dragão. Ela afasta o homem de Deus. É boa. A ciência é maravilhosa. Eu com a ciência estou falando agora para meus amigos do Japão. Tem um discípulo meu que se converteu conosco há 20 anos, está no Japão. Ele assiste. Não é que eu estou falando só em homenagem aos japoneses aqui. É verdade. Não é verdade? Lá agora são que horas no Japão? 15 para as 10 de amanhã. Então no futuro. Olha, o que é isso? Ciência. Se a pessoa entrar nessa, ela se afasta de Deus. Não precisa mais de Deus. Não é verdade? É assim que muitos pensam. Mas não é assim. Jesus é realidade. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu me convenço mais da verdade de Jesus. Amém, queridos? Alguma dúvida dessas 30 semanas de Daniel? Ficou alguma dúvida, Maurício? Fala, Vitória. Então, o que é a plenitude dos tempos? Olha só. Aqui está Adão, Abraão, Jesus, hoje. Início dos tempos, Abraão. Plenitude dos tempos, Jesus. Fim dos tempos, hoje. Abraão, 2000 antes de Cristo. Jesus, ano 0. Hoje, 2000 depois de Cristo. Ah, mas estamos no ano 2018. E daí? Qual a diferença? 2020? 2022? 2018? Não muda nada. Há uma geração, que é a geração de 1948. Enquanto tiver um vivo dessa geração, enquanto tiver um vivo daqui, as coisas podem acontecer. Porque Jesus falou assim, não passará essa geração, que é a geração do renovo da figueira, sem que tudo aconteça. Ora, a figueira é Israel. Figueira é Israel. Quando Jesus passou e viu aquela figueira seca, o que Jesus falou? Não, sem fruto. O que ele falou? Cadê o fruto? Não tem. Aí ele foi embora. Depois de 3 dias ele voltou, olhou para a figueira, cadê o fruto? Não tinha fruto. O que ele falou? Seca-te. A figueira secou. Figueira é Israel. Quando Jesus não viu fruto, a figueira se secou. O Estado de Israel acabou no ano de 70 praticamente. Aí sumiu Israel. Agora houve um renovo de Israel. Voltou Israel. O renovo é 1948. Voltou o Estado faz 70 anos. Ora, a geração de 48 para cá, hoje tem 70 anos. Mas uma vida dura 90, 100 anos. Então eu tenho mais 30 ainda pela frente para acontecer? Pode ser. Ah, mas por que Jesus não dá precisão? Porque a igreja é mundana. Enquanto a igreja não se santificar, Jesus não volta. Agora, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Se preparem. Vocês vão pegar o fim do mundo. Todos vão pegar. Nós, de 48 para cá. Quando você nasceu? 61. Nossa, você é novo. Um homem jovem. Você? 42. Mas você é bem forte. Você vai ficar. Você vai pegar. Você vai pegar. Você entendeu o que é a plenitude dos tempos? Meio dos tempos. Plenitude é meio dos tempos. Início dos tempos. E de Adão até Abraão. Agora olha só. Adão até Abraão, 2000 anos. Então 2000 aqui, mais 2000, 4000. Mais 2000, 4000 até Jesus. De Jesus até nós, 2000. 6000 anos de história. Mais 1000 do milênio, 7000. Se considerarmos 2000 é um tempo. Um tempo, 2 tempos. Abraão até Jesus, 2000. Jesus até nós, mais 2000. 2 tempos. Cada tempo vale 2000. Um tempo, 2 tempos. Quanto dá?
6. Metade de um tempo é 1000, 7.000 anos com milênio. Pronto, encerrou tudo. Vocês entenderam ou não? Todo mundo fala que esse tempo, metade do tempo é a meia semana. Não. Um tempo, 2.000 anos. 2 tempos, 4.000 anos. Metade de um tempo, mais 1.000. Bate direitinho 7.000 anos de redenção do ser humano. As dispensações. 7.000 anos de dispensação matou. É isso aí, Maurício. Fala, Vinícius. O homem do aniversário hoje, que largou tudo, largou bolo, mulheres. Tô brincando. É lógico, a mãe dele, a irmã, a prima e a namorada. Olha só, é porque ele é novo, ele não sabe. Então eu vou mostrar para ele. Lucas, capítulo 18. Abra lá. Eu preciso mostrar, que senão ele vai pensar que, né? Olha aí. Não, desculpa, é Lucas 21. Eu estou pensando em Eló, que é 28. É 18. Lucas 21, olha só, Vinícius. Verso 29. Jesus disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. O que são árvores na Bíblia? Nações. Qualquer dúvida, leia Ezequiel 33 hoje em casa. Quando já começarem a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Mas que geração? Do renovo. Ou seja, do rebroto, de brotar. Quando a figueira que estava seca voltou. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Figurado. Entendeu? A figueira. Por que ele falou? Olha para a figueira e para todas as árvores. Sabei por vós mesmos que perto está o verão quando elas começam a brotar. Porque a figueira não era para brotar mais, mas ela está brotando nos últimos tempos. E mais, muitos vão se converter agora de Israel, no final do tempo. Tem muita igreja judia agora, do Espírito, cheia do Espírito. Tem igrejas crescendo agora de israelitas. Sabia disso? É interessante isso. Então, conclusão. Nós estamos perto do fim. Mas quando vai acontecer? Não sei. Não dá para dizer. Enquanto a igreja for dividida, porque a igreja é dividida hoje. É assembleia, é congregação cristã, é universal reino de Deus. Quadrangular, triangular, né? Pentecostal tradicional, pentecostal avivada, bíblica da paz, bíblica da guerra. Tudo quanto tem tudo, tem igreja para todos os gostos. Aí a pessoa vem para uma igreja, pastor não me ama, vou atravessar a rua, vou para outra igreja que me paga melhor. A abominação desoladora. Isso que explicar, não expliquei o que é abominação desoladora. Abra lá. Daniel, capítulo 9, ele fala assim: e sobre a asa das abominações virá o assolador. A igreja, depois que Jesus subiu e começou com os gentios, ela foi assolada pela abominação. É o quê? É o cristianismo do papado. É o cristianismo desses últimos 1.800 anos de história. Porque a igreja boa era a igreja perseguida. A igreja boa é a igreja das catacumbas. Era a igreja que se reunia nos porões. Era a igreja que se reunia escondida dos romanos. Essa era a igreja. Quando, em 312 depois de Cristo, Constantino se converteu e estabeleceu oficialmente a religião cristã como oficial no Império Romano, acabou a santidade. Todo mundo era cristão. Glória a Deus mesmo, até quem não era. Perceberam? Para agradar o imperador. Era um tal de batizar todo mundo, tanto batismo que, em vez de batizar nas águas, começaram a jogar carequinha, ficou mais prático. Eles ganhavam as guerras contra os invasores, os bárbaros. Então, ia lá brigar com os hunos. Milhares de soldados tinham que ser batizados, porque era obrigado. Porque Constantino se converteu. Então, todo o império se tornou cristão. Batizava de penca. Jogavam. Nem se convertiam. Então, surgiu o quê? A abominação. O que é abominação? Apostasia. Apostasia é desvio. Prostituição espiritual. Abominação. Perceberam?
Então, asas da abominação. Virá o assolador, e isto até a consumação, até o final do mundo. Aqui sim, até o final. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. No final, o diabo vai pagar tudo isso que ele está fazendo. Amém, irmãos? Porque ele vai ser eternamente atormentado no meio das águas. Das águas não, do lago de fogo. Amém, irmãos? Como vocês não perguntaram mais nada, então fala. Em relação à lei, Jesus veio para aperfeiçoar e para cumprir. Por que ele tinha que cumprir a lei? Porque ele sabe que nós não vamos cumprir. Sim, mas, por exemplo, ficou um pouquinho pior, vamos dizer. Porque, assim, antigamente só era pecado se eu praticasse. E agora só de eu pensar, já estou pecando. A coisa apertou. Uma lei. Apertou a coisa, fia. Apertou, fia. Está apertada a coisa, fia. Realmente, não é bem assim. Mas Jesus, na hora que Jesus começou a falar isso, o pessoal falou assim, Senhor, sendo assim é impossível ao homem salvar-se. Aí Jesus falou, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o que acontece? Jesus veio pelo reino de Deus trazer o seguinte, a lei da carne, que é a lei de Jeová, era a lei pela carne. Então eu não crucificava a minha carne, eu era obrigado, sem uma ajuda, a dizer não para o pecado. Hoje nós temos o que nos ajuda? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem santifica. 1 Coríntios 6, para encerrar, verso 11. É uma benção essa menina, viu? Vai ser pastora. Ela e o marido. Verso 11 mesmo, ó. E ele fala que não erreis nem os idólatras, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, aos gays aqui. Irmãos, outro dia eu ouvi um testemunho, um pastor amigo nosso foi numa reunião de uma escola e os alunos gays começaram a tirar o sarro. Ele falou assim, vem cá, eu vou, com amor, eu quero orar por vocês. Então ora por mim. Na hora que ele levantou a mão, os demônios se manifestaram. O cara levitou na escola um homossexual. Esse irmão provou que o homossexualismo é espiritual. Aceitem ou não, é demônio. É demônio. Eles não aceitam. O Jean Willis, se eu vi isso, vai me processar. Eu estou um pouco beliscando, porque eu estou lendo a Bíblia. Vai ter grande guerra aí nessa história. Que a turma gosta do que não presta. Gosta. O povo gosta do que não presta. Ama. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, Letícia. E é o que alguns têm sido, verso 11. Então, dentro da igreja tem ladrão, dentro da igreja tem o efeminado, tudo isso aí. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados pelo sangue de Jesus. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo te ajuda na lei nova de Jesus. Então você não tem mais que se preocupar o que eu posso, o que eu não posso. Você tem que falar assim, Senhor, a tua vontade se cumpre em minha vida. E deixa o Espírito agir. Então antes pela lei não havia o perdão, se você praticasse... Aí que está, havia como burlar a lei, nós temos falado, os sacrifícios e as ofertas de manjares. O cara ia lá para o sacerdote e falou, olha, eu trouxe umas galinhas aqui, mata para mim, sacrifica para mim essa ovelhinha, para me perdoar. E ficava tudo bem. Aí virou uma bagunça. Era um tal de queimar bicho. Como hoje na macumba. Você vai na macumba hoje? Você foi macumbeiro, né? Você foi macumbeiro? Quem foi macumbeiro aqui? Nossa, vocês não foram macumbeiros? Vocês são... olha lá. Até hoje o pessoal não mata animal na macumba? Matam animais na macumba. Eu era do mundão. Fui arrastado por uma moça no centro de macumba. Eu era do mundo ainda. Cheguei lá de branco, o médico andava de branco antigamente. Na hora que eu cheguei no terreiro, falando assim, olha, eu sou o pai de santo. Chegou, eu falei, não, eu sou médico. Eu estou aqui de gaiato. Aí eu vi eles cortando a cabeça da galinha e enchendo os potes, as taças. E a turma bebendo, oferecendo aos demônios. Pois isso se fazia no Velho Testamento dentro de Israel. Jesus veio para acabar com isso, irmãos. Acabou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Deus abençoe. Na semana que vem tem mais. Palmas para Jesus.